Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o processo de luto, sobre o permitir se entristecer. Porque na realidade o que vem adoecendo o sujeito é justamente evitar, é o não se permitir entristecer, muito mais do que a tristeza em si. Até porque esse é um processo totalmente natural do ser humano e diário. Sabe aquela famosa frase? Você tem que ser forte. Você vai sair dessa. Levanta a cabeça. Ah, não é tão ruim assim. Para com isso. A vida é tão bonita. Olha quantas coisas você tem. Pois bem, essas são as frases que mais machucam o sujeito. Por quê? Na realidade, ninguém precisa ser forte o tempo todo e nem em nenhum momento na realidade. Porque quando nós pensamos em um sujeito que está sendo forte, é um sujeito que está aguentando tudo, é um sujeito que encara todo e qualquer problema, toda e qualquer situação. E na realidade, você não tem que tolerar, você não tem que ficar investindo em relações que são opressoras, em alguém que te fere emocionalmente e fisicamente, em alguém que te desrespeita, sabe? Então você não precisa ser forte. Na realidade, você tem que respeitar o seu processo, o seu tempo, que é diferente do meu, que é diferente do dela ou do dele. Enfim, cada um tem o seu tempo singular de agir, de viver, de poder processar um momento de luto, um momento de perda. O que nós vamos caracterizar como um processo de luto em psicanálise? É quando eu tenho a perda do objeto desejado, seja ele um objeto animado ou seja ele um objeto inanimado. O que nós vamos nomear como objetos animados? Tudo que possuem vidas, como os animais, as pessoas. E o que serão então objetos inanimados? São objetos que não possuem vida, como uma profissão, um trabalho, um objeto material, sua casa, seu carro, enfim. Esses são objetos que são inanimados, mas que da mesma forma como os objetos animados, também possuem um processo de luto. Por exemplo, um sujeito que perde o seu emprego. Estamos em uma época de desemprego, certo? Isso vai gerar nele um processo de luto, que ele vai ter o seu próprio tempo para passar por esse processo. Ele não tem que adiantar, ele não tem que forçar essa passagem ou evitar isso, porque na realidade é isso que irá adoecê-lo futuramente. Então, se você tem o falecimento de um ente querido, você vai levar teu tempo. Quanto tempo é definido para dizer se virou uma melancolia ou não? Não existe esse tempo estipulado de que em mais de 2 anos já se caracterizaria uma melancolia, que é o que hoje em dia na psiquiatria se nomeiam como depressão. Em psicanálise nós vamos nomear como melancolia. Na realidade, nós vamos nomear como melancólico a forma como o sujeito se relaciona com o objeto. Tem um vídeo que eu explico um pouquinho melhor sobre isso, que eu vou deixar abaixo aqui o link para que vocês possam acompanhar, que é sobre o que nós estamos falando sobre depressão, sobre esse processo de luto, né? Esses desdobramentos. Mas o que eu queria falar hoje sobre todos os momentos em que vão gerar-nos tristezas diárias, semanais, e que a gente possa permitir passar por elas. Por quê? Naturalmente, nós vamos ter o afastamento de pessoas que antes eram próximas, agora não são mais. Às vezes a pessoa se muda de cidade, se muda de estado, se muda de país. Às vezes a pessoa só não tem mais o mesmo tipo de pensamento, o mesmo tipo de sintonia que você está tendo nesse momento. E esse afastamento se torna natural, mas que também vai gerar um processo de luto, como a separação de um casal, tanto para o casal quanto para a criança, gera-se um processo de luto. A mudança de um período, a mudança de uma escola, a mudança do corpo físico, seja da criança para o adolescente, do adolescente para o adulto, para o mago que
ficou um pouco mais acima do peso, de quem tá acima do peso, que se tornou um pouco mais magro. A mudança da sua condição financeira vai te gerar um processo de luto. A mudança da sua família, quando um ente familiar, um ente querido vem a falecer, quando os seus irmãos ou irmãos se casam, quando, enfim, toda e qualquer mudança na vida do sujeito vai gerar esse processo de luto. Então, o fundamental para que você não venha adoecer por esse processo, claro que nós vamos pensar em como você se relaciona com ele. Eu estou falando de um relacionamento que anteriormente era saudável. Um relacionamento em que um não dependia do outro para sobreviver, onde um não vivia em função do outro, né? Onde eu tô falando de um relacionamento saudável, onde ambos dentro dessa relação se respeitavam mutuamente, havia um respeito acima de tudo, onde uma parte poderia ser ela mesma e a outra parte também. Dentro desse relacionamento que nós nomearíamos como saudável, como nutridor, qualquer que seja o desfecho, seja um afastamento, seja um falecimento, seja uma mudança de comportamento, enfim, qualquer que seja a circunstância, vai desenvolver um processo de luto no sujeito. Então, que você possa se permitir entristecer. Não, você não tem que estar feliz o tempo todo. Aliás, ninguém é feliz o tempo todo. Nós temos momentos onde você tá mais retraído, onde você não tá, onde você tá menos produtivo, né? Então, são momentos que é importante que você se permita isso. Porque não é todo dia que você vai estar produtivo, não é todo dia que você vai conseguir fazer aquela leitura, não é todo dia que você vai ser criativo. Então é importante que você possa respeitar esse processo e apenas seguir de acordo com o seu desejo. Eu quero fazer isso? Então ok. Então hoje eu quero ficar em casa e não quero falar com ninguém. Quero ficar quietinho, comigo, ouvir uma música, assistir um filme. Faça isso. Se permita que você possa viver esse teu momento particular. Agora, no outro dia, eu quero sair com amigos, eu quero conversar com pessoas, eu quero interagir. Então, ok, faça isso. A questão é o não forçar-se, a questão é o se permitir. Tanto é entristecer, quanto é se alegrar, quanto estar produtivo. Apenas se permitir e respeitar o seu processo, o seu tempo. Apenas uma breve reflexão para as pessoas que não conseguiram acompanhar a live de hoje, que é terça-feira, dia 15 de maio, né, que acontecerá às 20 horas no Instagram. Aliás, se você que me assiste aqui ainda não me acompanha lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo, assim você pode me acompanhar e a gente pode ter uma troca, tanto em lives, uma troca mais ativa, vamos dizer assim, ok? Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E é claro, se você gostou, deixa seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e permanece. E não esquece de ativar o sininho. Porque o YouTube, ele só tá notificando as pessoas que mais têm acesso aos vídeos e que curtem, que interagem com o vídeo. Aí o vídeo é notificado para você como consequência de que você tem interesse por esse conteúdo. Ok? Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!